qual é o significado da sua história? Você sabe me dizer? Se você ainda não sabe ou se você não consegue colocar em palavras, fica tranquila. Hoje a gente está aqui para descobrir o seu propósito, despertar o seu instinto estratégico, para que a gente possa escrever histórias, construir todo o livro com muito mais clareza, com muito mais leveza e muito mais paixão, sabendo melhor sobre o tema, conhecendo a sua mensagem e descobrindo qual é a sua questão temática. A mensagem temática, ela é o marco zero de qualquer técnica de escrita. É o elemento X que vai decodificar todos os mistérios de narrativa que estão aí na sua cabeça te incomodando. Digamos que escrever um livro, desde as escolhas narrativas até a finalização com o marketing, seja uma equação cheia de incógnitas e a mensagem é X. Quando você descobre X, você tem 80% dessa equação resolvida. Esses dados, gente, é da minha cabeça, mas eu juro para vocês que ele é real. Se você sofre com o planejamento, com as críticas, com bloqueios criativos, com as técnicas narrativas no geral, se você odeia estrutura, se você odeia planejar, se você sofre para amarrar sua história, não consegue fazer isso ou vive um inferno na terra para conseguir, você precisa decodificar o X da sua equação. Parece conto do vigário de tão simples que é fazer isso, gente, mas na realidade não é tanto, porque envolve autoconhecimento, envolve autoaceitação genuína, tem que ser genuína, tem que ser verdadeira, tem que ser honesta, senão não funciona tão bem, não vai funcionar na sua potencialidade máxima, que é incrível, eu prometo isso para vocês. Mas também não é tão difícil quanto parece, porque quando a gente não tem essa afinidade com o autoconhecimento, a gente não iniciou essa jornada ainda, parece bastante assustador. Quando a gente inicia, parece um pouquinho mais assustador ainda, né? Mas não é tão assustador assim. Os resultados são incríveis, tanto do autoconhecimento quanto no uso da mensagem. E o mais incrível é que utilizar a mensagem nas nossas histórias, utilizar as técnicas para descobrir as mensagens das nossas histórias, ajuda muito no autoconhecimento. Uma coisa não anda sem a outra. Para quem ainda não me conhece, eu sou Amanda Tavares, eu sou consultora editorial e também sou escritora há mais de 15 anos. Eu comecei a escrever nas fanfics do Orkut. Naquela época eu era Amanda Bouvier, extremamente emo, e como uma boa emo, eu tinha que sofrer, né? E eu sofria porque eu era o maior fracasso. Gente, eu era o maior fracasso. Eu era um fracasso tanto de público quanto de narrativa, porque aqui eu não tinha público, né? Mas eu não conseguia finalizar as minhas histórias. Eu não conseguia ir muito além do começo, para ser sincera. E o pouco gato pingado de leitora que eu tinha, acho que tinha duas, elas obviamente ficavam a ver navios porque eu brecava e não ia para frente. Eu tinha bloqueios terríveis, era uma tortura. E eu vivia nesse inferno de ficar me questionando diariamente: será que eu não tenho talento? Será que simplesmente isso não é para mim? Porque está tão difícil, talvez simplesmente não seja o meu caminho. Isso me deixava muito mal. A minha sorte é que eu sou muito teimosa, eu sou teimosa como uma mula, então eu não desisti. E teve um momento na minha vida, acho que foi no segundo ano, um momento muito singelo, mas muito incrível, que eu mudei de turma, eu mudei da tarde para de manhã. E nessa turma nova tinha um menino na sala que eu acho que ele me viu lendo Senhor dos Anéis dentro da sala e pensou com os botões dele que, essa menina tem algum futuro na vida, sabe? Ela não é tão otária. E de repente, do nada, eu não conhecia ele, como eu falei. Ele me emprestou um livro, ele chegou e eu fiquei assim, mas por que você tá fazendo isso? E eu lembro da cara dele, do tipo, não, mas eu acho que você vai gostar. Muito fofo. Obrigada, Maurício. Esse gesto seu mudou a minha vida. Hoje eu estou aqui por causa disso. Porque o livro que ele me emprestou era Eragon. Eu sei que muita gente tem críticas a Eragon. Eu, honestamente, eu não tenho críticas. Eragon segue essa formulazinha que muita gente critica, mas ele se pretende a um público adolescente. Eu era esse público e me fisgou. E funcionou tão bem que eu fiquei maravilhada. Eu terminei aquele livro maravilhada. Voltei lá pro Maurício e falei: cadê o 2? Pelo amor de Deus, me empresta o 2. E quando eu vi na orelha do livro que o autor, ele também era adolescente como eu fiquei indignada. Eu falei, não acredito que isso é possível. Se ele pode, eu também posso. O que ele sabe que eu não sei?
ele sabe alguma coisa, era óbvio, a fórmula de Eragon era muito óbvia, a gente consegue notar que ele segue uma lógica ali muito coerente, né? Então eu fiquei muito fascinada com isso e o melhor que nessa orelha tinha que os pais do Christopher Paolini, eles pertenciam ao mundo editorial. Eu não lembro em específico o que eles faziam, mas ficou muito claro na minha cabeça que se ele tá no mundo editorial e ele conhece esse segredo, eu vou descobrir esse segredo indo no mundo editorial. E aí eu comecei a pesquisar, porque eu me recusei a aceitar que eu não tinha talento. Eu falava, não, não é talento que eu não tenho, é técnica. E eu persisti obcecadamente, porque você imagina, se eu não achasse essa mundiça dessa técnica, ia ser a prova cabal de que, cara, você é o fracasso que você teme ser. Então eu fui obcecadamente, como eu falei, por mais de 10 anos. Eu investiguei todas as pedras do mundo para encontrar essa fórmula, esse elemento X, e eu não achei. Mal sabia eu, né, lá naquele momento ali com o Eragon, que esse elemento X também era um segredo de Estado. Ninguém falava sobre ele. Até hoje é muito difícil achar alguém que fala sobre ele. Geralmente, quando a gente acha, tá mais no mundo do cinema. E mesmo assim, são pouquíssimas pessoas. Mas, graças a Deus, finalmente eu achei e eu finalmente satisfiz essa minha necessidade, tanto de escrever as minhas histórias como eu queria, quanto de entender que não era talento o que me faltava, era sim a técnica. Pode parecer controverso eu estar aqui falando sobre fórmulas, defendendo fórmulas, né? Porque eu sou abertamente contra as fórmulas, mas acontece o seguinte: para você cozinhar, você começa a cozinhar com o quê? Com uma receita. E na escrita é a mesma coisa. A gente entra no mundo da narrativa para aprender narrativa e o primeiro contato que a gente tem é com as fórmulas. Porque é mais fácil, né? Se você, na teoria, se você fizer isso, isso e isso, você obtém um resultado X. Se você fizer isso, isso e aquilo, você obtém um resultado Y. Mas a questão é que, nesse tipo de uso de fórmula, sem um propósito, sem o elemento X, a gente não consegue atingir o que a gente quer, e aí a gente fica enrijecido, e aí a gente fica usando ferramentas erradas, porque fórmulas são ferramentas. É como se às vezes, por exemplo, você tem que abrir uma tomada na sua casa. Você tem uma chave de fenda, mas você vai usar essa chave de fenda, que teoricamente é a ferramenta certa, que todo mundo usa, todo mundo fala, mas você descobre que a sua faquinha de cozinha funciona muito melhor naquele parafuso, porque essa ferramenta não está encaixando tão bem assim, e você usa a faquinha de cozinha e funciona e tá maravilhoso. Se você não tem noção de propósito e de quem de fato você é e onde você quer chegar, se passa alguém na frente da tua casa e fala, o que você tá fazendo aí com a faquinha da cozinha? Por que você não usa uma chave de fenda? Você vai ficar neurada, vai ficar, cara, eu sou um fracasso porque eu não uso a chave de fenda, porque a chave de fenda não funciona pra mim. E não é por aí. A fórmula tem que ajudar. E a gente só sabe se a fórmula ajuda quando a gente tem um propósito, um objetivo, claro, né? E é para isso que serve a mensagem. Eu gosto de dar um exemplo da área que eu me formei, que é a arquitetura, porque a arquitetura, ela se pretende a entender as necessidades humanas. Ela é uma ciência humana, para quem não sabe, e a gente busca entender as necessidades humanas do cliente. A engenharia, por outro lado, ela busca entender as necessidades mais práticas. Então, se a arquitetura entende as necessidades do cliente como ser humano, ela passa isso para a engenharia e a engenharia consegue aplicar essas necessidades humanas de uma forma prática que se construa com resistência e que não desabe. Tem uma estrutura, por exemplo, bem famosa, que chama a estrutura de balanço. É uma estrutura requintada, é uma estrutura que requer mais dinheiro, por exemplo, requer mais complexidade de cálculo e de execução. Não é fácil de executar, não é nem um pouco fácil de executar. Então, se você não tem um propósito claro e definido, por exemplo, eu quero construir uma casinha simples, faz sentido usar a fórmula do cálculo de balanço para uma casinha simples se não tem balanço no meio?
não faz sentido, não faz o menor sentido você estar se desgastando à toa. E é para isso que serve a mensagem. Então, gente, as fórmulas funcionam, elas são ferramentas, mas elas não podem ser bengalas. Elas precisam obedecer uma finalidade. E quando a gente conhece a mensagem, a gente sabe qual é a finalidade e percebe que não existe resposta errada. Existe resposta errada para minha história, para a história que eu quero contar. Às vezes a faquinha de cozinha vai ser a ferramenta ideal e tá tudo bem. É sobre isso. E para quem não gosta das fórmulas, viver de um jeito mais livre, mais intuitivo, é uma delícia, né, gente? Convenhamos, é uma delícia. Eu não estou aqui para falar para você que você não pode viver dessa forma, muito pelo contrário, mas precisamos entender que a intuição sozinha, ela não é confiável. Ela não é confiável. Por quê? Basicamente, para a neurociência, o nosso cérebro, ele é composto, por maior parte, de partes primitivas, de partes que não evoluíram tão bem conforme a vida evoluiu. A única parte mais evoluída do nosso cérebro é o córtex pré-frontal, que é justamente, em síntese, o que nos distingue dos outros animais. A gente tem essa parte mais evoluída, os outros animais não têm. Essa parte é o que nos dá a habilidade de ter a cognição, que é a habilidade, é muito amplo, mas assim, de uma forma bem simplista, é a habilidade de armazenar conhecimento ao longo da vida, segundo as experiências que a gente tem. Então, os animais também têm isso, mas a gente consegue observar até com os animaizinhos de casa que a gente tem, né? Eles não têm isso tão elaborado. Às vezes, passam uns dias, eles esquecem da experiência que eles teve, ou às vezes eles têm um trauma que eles têm umas reações de fuga tão instintivas que não dá para entender. Por exemplo, eu tenho uma gatinha aqui que eu peguei ela da rua, ela já era adulta, ela tinha filhotinhos, eu acho que ela sofria muito e até hoje eu vou dar comida para todos eles e ela me estressa muito porque ela briga com todos. Ela ainda não entendeu que ela não precisa mais brigar com todos. E nós nos tornamos a Marcha, que briga com todos, quando a gente não entende as nossas sombras, quando a gente não busca viver de uma forma mais racional, nesse sentido de usar mais as nossas experiências de um jeito mais lógico, nos autoconhecendo, né? Agora eu vou para psicanálise, gente, porque honestamente a psicanálise me dá mais argumentos nesse sentido. Meus argumentos da neurociência já se foram todos. Mas basicamente, o paralelo que eu faço aqui, se você entende de neurociência, não me mate, é um paralelo para fins puramente educativos, mas é como se o seu cérebro primitivo fosse o seu inconsciente e esse teu cérebro mais evoluído fosse o seu consciente. Então, o seu consciente, ele está se nutrindo de toda essa energia, de todo esse trabalho que o inconsciente está fazendo. E é um trabalho imenso, ele é grande, ele trabalha para danar, inclusive. Então, o consciente é pequenininho e ele está aqui sobrevivendo de todo o trabalho que está sendo feito aqui. Se a gente não joga uma luz para dentro, isso aqui que está na escuridão, vivendo do caos, o que ela vai jogar aqui para cima? Caos, caos, apenas caos. Como a Marcha indo comer e achando que todos os gatos vão roubar a comida dela. E não é assim, a realidade dela mudou, mas ela não consegue entender isso. Por quê? Porque ela é um animal e porque ela tem um trauma e porque ela está ferida. Então é difícil para ela, assim como é difícil para nós quando nós temos um trauma e quando a gente não se autoconhece. Jogar essa luz pro interior é extremamente importante. E até, né, seguindo a linha da psicanálise, tem algumas teorias da psicanálise que diz que 95% das nossas decisões diárias são feitas a nível inconsciente. A gente não consegue estar tão consciente assim. Inclusive o nosso cérebro, né, falando de ciência, ele não aguenta. Ele não aguenta. Imagina se a gente ficar prestando atenção na nossa respiração o dia inteiro. Nossa, meu coração precisa bater. Não tem como. Então,
essa parte é muito importante para que a gente fique vivo, para que a gente continue aqui. Mas se a gente não faz esse serviço de ir lá e mandar ela fazer o que a gente quer com um senso de propósito, não tem como. Ela vai continuar trabalhando nesse instinto de autopreservação, te levando para lugares que você não quer ir. E aqui pra gente, quando a gente tá nesse piloto automático, o que significa isso? Significa que a gente está fingindo não ver quem a gente realmente é, a gente está fingindo não ver o nosso estado emocional caótico, a gente está fingindo não ver que a vida lá fora está desabando, que a vida aqui dentro está desabando. E ai de quem chegar e apontar o dedo. Ai de quem chegar e nos lembrar dessas coisas que a gente não está querendo ver. Porque a gente não quer lembrar disso. E dói demais, é desesperador. Eu sei, já passei por isso também, mas é extremamente importante a gente começar a se tornar consciente de quem a gente é, da vida que a gente tem. Pode parecer ainda mais desesperador, porque quando você vai fazendo esses balanços, né, vai fazendo uma lista assim que é infinita de coisas a melhorar, de coisas que tá problemática, de coisas que estão desabando. Mas é importante, gente, para quê? Para que você não viva nesse impulso de ansiedade só de olhar para essa lista, porque racionalmente a gente olha para essa lista e fala: tudo bem, eu tiro um dessa lista, é menos um. Eu tô vivendo com essa lista, eu vou continuar vivendo com essa lista, quer eu queira ou quer não. Agora, se eu olho para ela, eu consigo ir tirando um, outro, nem que leve 100 anos, mas eu consigo tirar um, consigo tirar o outro. Se eu nunca olhar, eu nunca vou tirar nenhum e eu vou continuar vivendo com ela. Qual é a lógica disso? Não tem lógica, mas a gente vive dessa forma. E para não viver dessa forma, a gente precisa se autoconhecer e se autoaceitar. Para nos proteger, diariamente a gente se conta uma história. Nessa história, a gente maquia a realidade para que as circunstâncias, as pessoas, a gente mesma se torne mais palatável, visualmente mais atraente. É autopreservação, basicamente. A culpa não é sua de fazer isso, a culpa é do seu cérebro, se tem um culpado. Mas não vamos falar de culpados, porque não é esse o viés aqui. A questão é, vai acontecer, acontece e vai acontecer sempre. Então, nós precisamos aceitar, porque é algo normal, tanto quanto respirar. Mas, basicamente, nessas histórias, a gente enxerga a gente mesma, a gente conta essa história da gente mesma como uma pessoa mais boazinha do que a gente realmente é. Uma pessoa mais compassiva, uma pessoa mais calorosa, mais bondosa, mais pura, mais doce do que a gente realmente é. E o problema dessas histórias é que elas têm muitos furos de enredo. E esses furos de enredo, eles aparecem o dia inteiro e te cutucam e dói, tá? É uns cutucão que dói e irrita e sufoca e vai incomodando, porque é como se fosse um palácio. A gente é o rei da França construindo Versalhes. A França tá na miséria, tá morrendo de fome, desesperada, mas nós estamos aqui vivendo a glória e o esplendor, construindo esse palácio magnífico, cheio de gesso, de ouro, de estuque, de mão de obra escrava. Basicamente, é isso que a gente está fazendo todo santo dia. Só que aí o gesso começa a cair. Por quê? Porque não é de verdade. Não é de verdade. É a Matrix, gente. Se vocês já assistiram Matrix, ou se vocês não assistiram, assistam e olhem por esse viés. A Matrix é nós. Nós forjamos uma realidade e essa realidade não é verdadeira e ela tá desabando o tempo todo sobre a nossa cabeça. E o que a gente faz com essa realidade que desaba? A gente pega a vassoura e varre ela para dentro de um quartinho, dentro desse palácio magnífico. Aí lá dentro, você ignora, ela esquece que ela existe, né? E você continua desesperada,
tentando manter a ordem nesse caos. E você tá lá segurando o teto que tá desabando, segurando a parede, construindo uma parte aqui do estuque que caiu, e desesperada, e o trem continua caindo, e você fala, caramba, mas o que mais eu preciso fazer para que esse prédio não desabe? Eu tô dando tanto de mim, eu tô trabalhando tanto, eu tô desesperada. Não adianta, gente. Nenhuma história que não é verdadeira se sustenta. Gravem isso, porque isso tem tudo a ver com a mensagem. E aí, o que acontece com a parte que você varreu lá para esse quartinho, né? As sombras que você varreu lá para esse quartinho. E eu falo sombras não com o viés de maligno, de perigoso, simplesmente é desconhecido. É sombras, eu não conheço, eu não joguei uma luz sobre isso. Então, o que acontece com essas sombras que você jogou lá para dentro do quartinho? Lá dentro, ele se torna um monstro. Eles vai se aglutinando, esse farelo todo do reboco que tá caindo, e vai se aglutinando e vai formando esse monstro terrível, malévolo. E lá dentro ele ruge e ele tá carnívoro, assim, ele tá sanguinário, querendo sair de lá de dentro. E ele sai. Tudo que ele precisa é de um impulso emocional desse teu cérebro primitivo agindo sobre você. E isso acontece com muita frequência. Esse monstro sai. Às vezes sai só um rabinho ali desse monstro, né? Um fiapinho ali da cauda dele. Como que você acha que essa sombra vai sair? Furiosa, desesperada, como eu falei, sanguinária. Ela tá presa dentro de um quartinho porque você ignorou ela a vida inteira. Você socou ela para dentro desse quartinho, fechou a porta desse quartinho, ignorou que ela tava com fome, ignorou que ela tava com sede, ela tá morrendo seca lá dentro no escuro e você continua fingindo que ela não existe. Então, por isso que as nossas sombras, elas saem de uma forma ruim quando a gente não aceita elas. Não necessariamente isso precisa ser assim, porque sombras, quando eu falo de sombras, defeitos, medos, ansiedade, carências, tudo isso nada mais é do que necessidades internas suas precisando de atenção. E quando você não dá atenção para essas necessidades suas, elas continuam existindo, mas você não escuta. Ela tá lá dentro do quartinho, tá morrendo de fome, tá morrendo de sede, e você tá aqui fingindo que ela é um monstro desesperador e ela tá rugindo e aí mais estuque cai desse prédio e você, ai, meu Deus, esse monstro sair, ele me devora por inteira. Compreensível, né? Porque assim, você prendeu ele lá dentro, cara. E para nós, escrevendo livros, essas sombras se derramam também. Vocês vão ver, mas escrever é comunicar. A gente tem uma essência querendo ser passada. Essa essência, se ela não for aceita, acolhida, ouvida, atendida, ela vai sair de uma forma monstruosa e ela também sai nos livros. E o que acontece com o nosso dia a dia de escritora? Por não ouvir essas necessidades que estão clamando, os furos de enredo ali te cutucando, né? Estão te apontando, oh, eu existo, eu tô aqui, eu preciso ser atendido. Quando a gente não atende essas necessidades, o que acontece? Bloqueios, e não só os de ordem criativa, dificuldade de se conectar emocionalmente com a história, dificuldade de comunicar o que você quer, porque os seus sentimentos mais verdadeiros estão socados lá nesse quartinho trancado a 7 chaves. Você acha que você tem um monte de sentimento aqui, né, para trabalhar. Não são seus, são dos outros. São sentimentos ou sentimentos criados, né, nessa narrativa que você criou. Eles não são verdadeiros. Nenhuma história que não é verdadeira, ela se sustenta. Esses sentimentos não são verdadeiros, gente. É por isso que você não consegue se conectar com a sua história, com a sua mensagem. Você não tá ouvindo
as suas reais necessidades. E elas não são monstruosas, elas só precisam ser ouvidas. O que mais que acontece? Vergonha por se derramar nas páginas de uma forma às vezes meio constrangedora, às vezes de uma forma meio tóxica, e aí você se culpa, e aí você morre de medo da crítica, porque, meu Deus, ai de quem me lembra das coisas que eu estou tentando esquecer. E aí você se autopune por falhar, e aí você se torna mais agressiva no desespero, você começa a fazer as coisas de forma mais agressivas no desespero, não só com as pessoas, mas consigo mesma, no seu dia a dia, aos atropelos. Você escreve histórias caóticas, porque como que faz sentido, como que você dá sentido para esse palácio inteiro que está desabando dentro de você, te faz sofrer horrores, mas como que você dá sentido para isso? Como que você dá sentido para o monstro que você criou lá dentro daquele quarto que você não ousa nem olhar? E aí você escreve histórias mornas, às vezes até frias. Por quê? Porque eu não quero olhar. Melhor contar sobre os sentimentos do outro. Melhor contar sobre esses sentimentos maquiados que eu tenho aqui. Mas eles não são sinceros, eles não são seus. Como que você conta a emoção verdadeira daquilo se você não sente aquilo verdadeiramente? E aí você perde o prazer de escrever, porque qual é a graça de escrever se não é para colocar a parte sua ali? Qual é a graça? Melhor ser jornalista, porque você relata fatos. Também é escrever, também é uma profissão digna. E aí você acredita que você não tem talento. E, gente, talento não é nada mais do que foco. É foco. A pessoa talentosa, ela tem um propósito de vida tão forte, ela escuta as necessidades dela com tanta atenção que ela sabe para onde ela está indo e ela sabe o que ela tem que fazer para chegar lá. Ela não se perde por qualquer coisa. Não é qualquer gatilho emocional que faz ela perder as estribeiras. Vocês entendem? Ai, porque Beethoven, eu não sei, tem esses artistas assim, né, que com 8 anos já compunham, sei lá, sinfonias inteiras. São pessoas iluminadas. Sim, com certeza, existem pessoas iluminadas, eu não nego isso. Mas o senso de propósito dessas pessoas, eles são incríveis. Por que que eles são incríveis? Porque são pessoas que escutam a si mesmo, que não contam mais narrativas para si mesmo. Ou melhor, né? Porque eu acho que é impossível não se contar narrativas, mas eles tentam desconstruir essas próprias narrativas todos os dias. E isso é autoconhecimento. E basicamente, para a gente, esse propósito nada mais é do que esse desespero que está gritando dentro de você para ser colocado nas páginas. Eu sei que você sente isso, porque eu também sinto. Eu não virei escritora pelo glamour. Se você decidiu virar escritora pelo glamour, eu sugiro você revisar as suas crenças mais ainda, porque pelo glamour não foi para mim. Se eu fosse, eu teria virado médica, né? Atriz, até enfermeira, porque enfermeiro sofre também, mas, cara, quando um paciente é salvo, quando um bebê nasce, ai, um enfermeiro, que profissão tão digna. E a gente fica com que parte? A gente só fica com desespero, né? Então, vamos tirar essa parte do desespero e vamos viver de um jeito mais saudável, de um jeito mais conectado com quem a gente realmente é e de um jeito, meus gatos, oh Jesus, e de um jeito que a gente consiga estar apaixonados pelos nossos propósitos. Eles existem. Essas sombras e necessidades que você varreu lá para dentro do quartinho, fechou a porta, elas são como criancinhas indefesas, criancinhas frágeis que saem com muito ódio e com muito rancor por não serem ouvidas. São criancinhas frágeis, pobrezinhas. E quando a gente olha para elas como criancinhas frágeis e a gente se apieda delas e a gente consegue olhar para a gente mesmo com autocompaixão, essas criancinhas frágeis, elas se tornam dóceis,
porque elas estão sendo ouvidas. Elas não saem mais com rancor e ódio. Elas se tornam tão dispostas a te agradar que elas vão fazer tudo o que você mandar elas fazerem. Agora é hora de ir pra cama. Elas vão pra cama. Por quê? Porque você deu um chazinho, você alimentou elas, você fez um carinho na cabeça delas. Pronto. É tipo cachorro, gente. Cachorro é muito assim, né? Então, olhe para suas sombras como se fossem cachorrinhos, sabe? Vira-latas, caramelos, indefesos, pobrezinhos. É isso que elas são. E de vez em quando, é óbvio, elas vão sair de uma forma mais rancorosa e maligna, né? Às vezes sai, às vezes a gente não consegue ouvir o que elas estão falando, né? Igual o cachorro, a gente não fala a língua do cachorro, porque elas falam numa língua difícil de entender, né? É difícil de entender. Mas quanto mais a gente entende, quanto mais a gente consegue prestar atenção nelas, mais dispostas elas estão em nos satisfazer. Isso é muito engraçado, porque quando a gente muda o foco pelo qual a gente olha os nossos defeitos, ou o que você acha que é um defeito, porque às vezes nem é, no geral não é. Leitura crítica, invariavelmente, invariavelmente, toda leitora que eu já trabalhei, a melhor coisa que ela fazia em termos de narrativa, aquela coisa que sublime, sabe? Aquela forma de escrever sublime que eu falava, meu Deus, que delícia, que coisa magnífica. Ao mesmo tempo, essa mesma habilidade era o que fazia ela pecar nos momentos mais frequentes. Isso significa que ela não tá olhando para as sombras dela, ela não tá satisfazendo as sombras dela? Não, gente, significa que a gente precisa aceitar. As nossas sombras são criancinhas, são cachorro, o cachorrinho vira-lata. Só que cachorro tem necessidades, ele caga. Às vezes ele mija no teu tapete, ele rói as suas coisas, ele rói as suas almofadas, o seu sofá. As criancinhas das nossas sombras também. E aí você não precisa mais se envergonhar, porque fulano falou que eu preciso corrigir tal coisa na minha escrita. Fulano falou que essa minha história tem tal furo. Não precisa mais te incomodar. São fatos. Tá tudo bem. É só agora ir lá, né? Agora você tem que agradecer a pessoa, ir lá e fazer o que tem que ser feito para melhorar aquilo. Acabou. Não tem segredo. Percam a vergonha, porque senão, gente, a mensagem não funciona do jeito que deve funcionar. A nossa mensagem muitas vezes vem de um jeito bem piegas, que a gente olha para ela e fala: não acredito que eu tô querendo comunicar isso. Mas é assim, e pronto, aceitem as suas necessidades. Porque eu estou escrevendo algo que me dá vergonha de admitir que eu gosto disso, que eu prezo por isso. Por quê? Por que que é vergonhoso? Gente, defeito todo mundo tem, sombra todo mundo tem, é que nem nariz. Você sai na rua apontando pro outro, fulano tem um nariz, socorro, fulano tem um nariz. Não faz isso. A mesma coisa as suas necessidades internas, sabe? Eu escrevo romance e por muito tempo eu me senti castrada pelos outros. Era eu que me castrava, né? Mas eu me sentia castrada, ainda me sinto, de comunicar o que eu queria comunicar. Por que isso? Porque eu me envergonhava do que eu queria comunicar. Eu acreditava que isso não era tão digno assim. Não pode ser assim, gente. Para que a mensagem funcione, para que a gente consiga ter essa conexão verdadeira e sentir realmente paixão pelo que a gente está escrevendo no nosso dia a dia, a gente precisa estar conectada de corpo e alma com a nossa mensagem. E estar conectada com a nossa mensagem de corpo e alma significa, gente, sabe aquele sentimento de quando a gente começou a escrever e não tinha pudor, não tinha regra, não tinha técnica narrativa para te falar que você tinha que fazer tal coisa ou tal coisa, que você não podia fazer tal coisa, era só botar para fora. Basicamente, autoconhecimento e autoaceitação junto com a mensagem, isso trabalhado no seu dia a dia de escrita, isso significa esse sentimento lá de trás no seu dia a dia de escrita. É uma delícia escrever, deixa de ser um tormento, entende? E principalmente deixa de ser algo que te atormenta, porque atormenta. Eu vejo muita gente atormentada porque não consegue, sei lá, atingir parâmetros inatingíveis,
Por exemplo, ai, porque eu preciso escrever pelo menos 1000 palavras por dia. Gente, desapega, desapega. Ter um senso de propósito é também você se tornar mais leve. Você joga fora o que não te pertence. E isso é incrível. Você não precisa mais surtar porque o outro falou tal coisa, porque o outro falou que você devia fazer tal coisa. Quando você tem consciência de onde você quer chegar, eu usei o exemplo de Eragon, mas vamos usar um exemplo melhor. Dorian Gray. Quando eu li Dorian Gray, eu achei o personagem nojento, a história nojenta, eu achei indignante e eu fiquei tão irritada com aquela história. Só terminei porque um amigo que tinha me indicado e, né, para satisfazer ali a necessidade de outra pessoa, eu li o livro, mas foi, olha, na força do ódio. Quanto mais tempo passou de Dorian Gray para mim, mais eu olhava para a história e compreendia. Cara, era a intenção do autor e é genial. Hoje, faz uns 5 anos que eu li, hoje eu amo de paixão Dorian Gray, porque hoje eu consigo compreender, eu digeri tudo isso. E esses dias eu sigo uma página no Instagram que posta avaliações engraçadas que caem lá no Goodreads. E aí um cara postou uma estrela para Dorian Gray e colocou: "Que personagem nojento". E eu fiquei rindo. Por quê? Porque ele não entendeu, claramente ele não entendeu o propósito da história, assim como eu também não tinha entendido. Agora, ai, o Oscar Wilde vai vir lá do céu ficar, ai, porque você não entendeu a minha história. Não era para ele. Talvez vai ser daqui 5 anos, como foi para mim, entendeu? Tá tudo bem, gente. Lolita. Cara, Lolita. Você acha que Nabokov escreveu Lolita pra agradar as pessoas? Não. Ele tinha uma intenção muito clara quando ele escreveu essa história. Então não é qualquer um que vai tirar ele do propósito dele. Não é qualquer um que vai vir e vai falar algo pra ele que ele vai ficar, ai meu Deus, a minha história não é digna de ser contada. Ele tem senso de propósito. Eu acho que isso já ficou óbvio até aqui, mas caso seja necessário frisar, ser intencional, gente, é simplesmente ter as suas necessidades reconhecidas e aceitas. Quando você sabe o que você quer comunicar, o que dentro de você tá desesperado para sair e para virar uma história que outra pessoa vai ler, você consegue entender como isso precisa ser feito, como isso precisa ser expresso. Expressão de sentimentos. Isso é arte. Você desperta sentimentos no outro, por quê? Porque você está colocando seus sentimentos naquilo. Se você está se doando de corpo e alma para aquilo. De outra forma, você não expressa sentimento. Construir emoção no seu texto, inclusive, vem daqui. Não tem como. Não tem como. Quantas vezes, gente, eu li histórias que eram tão frias porque parecia que a pessoa tinha, sei lá, encomendado a história, sabe? Parecia que a pessoa tinha escrito no piloto automático aquela história. Eu não conseguia entender de verdade o que ela pensava sobre aquilo. Eu não conseguia entender de verdade o que mais tinha por baixo daquilo, sabe? Então, para que a gente expresse de verdade emoção no texto, já começa aí. E ser intencional é isso. Entender que emoção é essa que eu quero expressar, entender de que forma isso precisa ser expresso. E só de saber, a gente já consegue traçar rumos. Porque, gente, o seu inconsciente é o melhor funcionário do mundo, como eu disse. E o seu inconsciente, vamos dizer que ele é um GPSzinho. Você sabendo a rota, você sabendo onde você quer ir, você coloca lá essa rota e o teu inconsciente vai traçar o melhor caminho para chegar lá. Um caminho que não te desgasta, um caminho que tenha uma vista agradável, um caminho que te dê algum prazer, que tem umas lanchonetezinhas pelo caminho para você comer, para você ser feliz. E você chega até lá sem se desgastar, sem se descabelar, feliz, plena, basicamente. Agora, quando você não coloca o endereço lá no seu GPSzinho, o seu inconsciente vai continuar trabalhando, porque ele não para de trabalhar, ele precisa mostrar serviço. E aí o que ele vai fazer? Ele vai percorrer rotas que você já percorreu. Só que essas rotas nem sempre elas são gostosas, nem sempre elas são rotas que te deram algum resultado, nem sempre elas são rotas que são produtivas de alguma forma. E geralmente você vai olhar, vai ficar andando em círculos, né, perdido no mundo.
E aí você vai olhar e vai falar assim, cara, por que que eu sempre faço isso? Por que que isso sempre acontece comigo? Eu não aguento mais, esse ciclo precisa acabar. Você precisa dar uma ordem pro seu inconsciente. Ele tá te levando para as mesmas rotas que ele conhece. Ele não vai te levar para uma rota nova. Às vezes ele até se perde tanto, né? Que às vezes você até acerta por acidente o lugar que você tá querendo ir. Só que aí ele deu tanta volta para chegar lá. Digamos que você tá querendo ir para um rolê com as suas amigas, você vai chegar nesse rolê tão esgotada, com o pé cheio de bolha, a maquiagem escorrida, o cabelo todo arregaçado. Você não vai chegar lá feliz, você vai chegar lá tão acabada que você vai querer ir para casa. Não vai querer mais, chega de rolê, eu quero ir para casa. Socorro. É isso que você faz na sua vida quando você não entende as suas necessidades e quando você só escuta a sua intuição só por escutar. Porque o teu inconsciente vai mandar ideias para você, né? Os famosos insights. Ele vai mandar um monte de ideia para você. Essas ideias não vão ser produtivas se você não guiar a direção que elas precisam ir. Me corrijam se eu estiver errada, gente, mas eu acredito que todas nós, todo escritor, no geral, só começa a escrever por um sentido mais amplo de fuga, no sentido de a realidade em que eu vivo não está sendo suportável nesse momento. Então eu preciso criar essa narrativa para que eu possa me esconder um pouquinho, respirar um pouquinho. Isso não tem problema, eu acho que é natural, até essa própria narrativa que a gente cria, né, ao nosso redor como um palácio. Isso é necessário, não é à toa que a gente faz isso. Nosso cérebro está lutando pela sobrevivência, isso faz parte de sobreviver. Então, escrever por fuga, eu acredito que é normal e eu acredito que é para todos. O problema disso se transforma quando a gente não entende as nossas sombras, porque daí, por mais que a gente tenha essa intenção de construir um mundo melhor, a gente acaba regurgitando nas páginas as nossas ideias mal concebidas. As sombras que a gente tem lá presas dentro do quartinho, elas têm opiniões sobre a vida. E se elas foram massacradas por você ou pela vida, elas têm uma opinião sobre aquilo e essas opiniões elas vão sair de uma forma mal digerida. Nesse contexto, a gente acaba soando preconceituosa, reproduzindo algum discurso de ódio, às vezes camuflado em um outro discurso mais bonitinho. Isso acontece muito, por quê? Porque a gente olha pra gente e finge que a gente é mais boazinha, que a gente é mais pura, que a gente é mais dócil, e na verdade a gente não é. E tá tudo bem não ser, né? Tá tudo bem não ser. O problema é que a gente precisa problematizar isso. Por exemplo, Dorian Gray é uma história que veio para incomodar. Ela veio para incomodar. Só que no incômodo que ela gera, ela constrói um mundo melhor. O leitor entende que aquela realidade é tão indignante que você não vai perpetuar aquilo. Entende? Agora, quando você não entende as suas sombras e não entende as suas reais intenções por trás delas, você regurgita nas páginas essas opiniões mal concebidas. E, gente, das duas, uma. Isso vai causar no seu leitor, ou, primeiro, ele não vai ter uma opinião formada sobre aquilo, e ele vai reproduzir isso na vida. Ele vai absorver isso num nível inconsciente e vai reproduzir isso na vida. Isso é uma coisa que eu vou falar na Masterclass de Mostre e Não Conte, mas livros criam realidades tão reais quanto a própria vida. Essas experiências que o leitor lê ali nas páginas, ele vai ter como experiências que ele passou na própria vida. Então, ele leva isso para a vida. E quando ele absorver isso, ele vai perpetuar. De uma pessoa, ele vai passar para as pessoas ao redor dele. De uma vira 5, de 5 vira 30, de 30 vira infinitas. Em outro caso, o teu leitor vai ter uma noção sobre aquele aspecto mal trabalhado que você jogou. Provavelmente ele vai ter essa noção mais trabalhada desse aspecto porque ele sofreu muito naquele ponto. Ele levou muita pancada naquele ponto.
e ele vai se ofender quando você colocar isso de uma forma ruim. E é nesse momento que acontece o hate. Eu não estou defendendo o hate, eu não sou a favor da política do cancelamento, eu acho uma falta de maturidade imensa, mas a gente precisa compreender, como eu falei, o cancelamento todo extremo é burro. Então, o cancelamento no geral também vale pra gente, porque quando acontece o hate, a gente precisa compreender que essa pessoa está sofrendo. Tem gente que passa por situações muito difíceis, tem gente que vive em realidades muito pesadas e essas pessoas, elas não sabem lidar com a raiva. Eu não sei lidar com a raiva. Imagine alguém que vive uma vida ainda pior que a minha. Acontece. E se a gente pode, né, extravasar, porque a gente extravasa, defeito todo mundo tem, e a gente não vai sair na rua apontando os defeitos porque ninguém aponta nariz, mas se a gente pode, o nosso leitor também pode. É doído, eu também não sei lidar com isso, eu não sei lidar com a crítica também, sabe? Eu falo tudo isso, mas eu também não sei lidar. Mas a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa eventualmente aceitar isso e não repercutir. Tem uma coisa muito especial sobre o hate que eu queria que vocês refletissem, que é o seguinte: se esse leitor se dispôs a ir lá na página do seu livro e despejar, ou às vezes até na sua página pessoal, né, e despejar um monte de ódio em cima de você, isso significa que ele se sentiu tão ferido quanto ele está tentando fazer você se sentir. Senão ele não ia fazer isso. Quando a gente está incomodado com algo, quando alguém fere a gente tem esse impulso de ferir a pessoa no mesmo nível, sabe? Então, se você tá se sentindo doído, se você tá se sentindo magoada por causa desse hate, pense que essa pessoa também se sentiu assim por algo que você fez. Às vezes não é necessariamente culpa nossa, né? Às vezes a pessoa simplesmente teve um gatilho emocional e ela extravasou. Tá tudo certo também, porque a gente compreende que, cara, a realidade das pessoas não é fácil de ninguém, gente. A realidade de ninguém é fácil. Então a gente precisa compreender que às vezes extravasa. E me desculpa trazer isso aqui, talvez seja um pouco fuga ao tema, mas isso é algo que eu sinto no coração que eu preciso falar, porque nós não estamos respeitando os nossos leitores. Nós não estamos. No geral, a gente não tá. A gente está invadindo o espaço dos nossos leitores, trazendo as avaliações deles como munição contra eles. Gente, todo escritor é leitor. Então, como que nós não conseguimos nos colocar no lugar de alguém querendo simplesmente opinar sobre uma obra que ela leu e que ela provavelmente, né, pagou por aquela obra? Se ela pagou por aquela obra, ela tem o direito de emitir a opinião dela. Não é seu papel ir lá e se ofender. E também não é o seu papel ir lá e se engrandecer porque alguém te deu uma crítica maravilhosa, 5 estrelas. É importante sim, mas a gente precisa ter esse bom senso e fazer esse balanço. Lidar com isso da forma que a gente conseguir lidar da melhor forma possível, por favor. Não estou falando isso também, de novo, para criticar ninguém. O intuito aqui, criticar no mau sentido, né? Porque até a crítica a gente precisa trabalhar um pouco nesse conceito, mas é no intuito de que nós possamos olhar para as nossas sombras nesse sentido também e respeitar os nossos leitores. E a mensagem, ela também nos ajuda a entender o que precisa ser trabalhado dentro da gente, porque ela nos dá o foco. Então, quando a gente, vocês vão ver mais pra frente, mas quando a gente entende o que precisa ser comunicado, automaticamente a gente já percebe algumas coisinhas que precisam ser mais bem digeridas e trabalhar naquilo, ter essa, de novo, essa intenção resgatada de construir um mundo melhor, porque de outra forma a gente não tá fazendo isso, a gente tá repercutindo ideias mal concebidas e ideias ruins que estão repercutindo ainda mais, além da gente, né? Então, a mensagem, quando a gente descobre a nossa mensagem, pronto, a gente tem uma estratégia
traçada. Lembra que eu falei do inconsciente? Quando a gente entende o que a gente está querendo comunicar e a gente entende que existe um público específico para ouvir essa mensagem, isso é meio intuitivo já. Tá vendo como vai funcionando? O nosso inconsciente vai fazendo as voltas necessárias para que a gente compreenda todos os elementos que precisam ser trabalhados para que a gente atinja esse potencial que a gente quer atingir. Uma coisa que muita gente ignora, até com relação a respeito ao público, é que o marketing, gente, ele responde ao produto que está sendo anunciado. Então, ai, Amanda, mas livro é arte. Ok, livro é arte, mas toda arte também é produto, gente. Como eu falei, até Da Vinci se dobrava. Toda arte também é produto. E a gente não vende Coca-Cola para entregar Pepsi. A gente não vende bota para entregar chinelo, entende? E isso precisa ser consciente, porque existe uma coisa que acontece muito no nosso mundo, que o autor não compreende exatamente a história que ele escreveu, ele não tem uma noção clara da própria história. Isso acontece muito, não é só com você, não é só com o outro. Comigo também já aconteceu, ainda acontece, mas quando a gente olha para nossa mensagem, a gente tem certeza da nossa mensagem, isso se resolve, ou pelo menos ao longo do processo isso se resolve. Enfim, e tem autores que não têm a menor ideia do livro que eles estão escrevendo ou que já escreveram. E isso se reflete numa escolha ruim de público-alvo, numa escolha ruim de capa, por exemplo, de estratégias no geral, desde as narrativas até a finalidade de venda. Porque toda escolha que você faz num livro, ela tem uma finalidade de contar uma história. Então, se você coloca um capítulo mais longo ou um capítulo mais curto, uma linguagem mais rebuscada, uma linguagem mais simplista, exemplos banais, mas assim, todas as escolhas que a gente faz num livro, elas precisam estar de acordo com a nossa intenção, senão a nossa intenção não vai chegar clara lá no final. E aí, sobre isso, precisamos entender 4 conceitos muito simples de comunicação, provavelmente vocês já conhecem, mas que fazem muito sentido com isso daqui e que vai clarear muita coisa sobre a mensagem, sobre estratégia e sobre o que a gente precisa fazer quando a gente tem uma ideia e quando a gente quer escrever um livro. A primeira coisa é entender que a gente é um emissor, a gente tem um receptor e a gente está passando uma mensagem através de um canal de transmissão que é o nosso livro. Então, você, como escritor, como emissor da mensagem, precisa ter clareza do que você quer comunicar para que o seu receptor, o público certo para essa mensagem que você quer comunicar, entende? É o público-alvo. Por que eu falo que é o público certo? Porque o público certo vai andar a metade do caminho. Você fez a sua parte, entendeu qual era a mensagem e foi até metade do caminho. O público certo vai andar a metade do caminho e vai ouvir essa mensagem. Tem gente que não tá com saco para ouvir a sua mensagem. Tem gente que não vai entender a sua mensagem. Ela tem experiências de vida muito opostas, ela não vai entender. E tá tudo bem, ela simplesmente não é o seu público. Por isso que eu falei, o público certo. Se você não atinge esse público certo, as chances de você desagradar esse público é ainda maior. E o canal de transmissão, por fim, precisa ser claro, precisa ter coesão, precisa ter finalidade, precisa ter propósito, entende? O que é o canal de transmissão? Digamos que quando a gente liga para alguém, o canal de transmissão seria o telefone. Esse canal, ele precisa transmitir a mensagem e cada canal de transmissão que existe vai ter características muito próprias. Por exemplo, você não digita uma mensagem no WhatsApp da mesma forma como você fala no telefone. Assim como você não escreve uma carta ou um cartão de Natal ou, não sei, uma avaliação na Amazon, da mesma forma que você fala com seus amigos. Cada canal de transmissão requer uma forma de contar. Essa, por exemplo, é a diferença básica e imensa entre um livro e um filme. Tem coisas que funcionam para os dois, porque os dois falam de narrativas, os dois falam de histórias, mas a forma como um livro expõe a história
é completamente diferente da forma como um filme expõe uma história. As estratégias por trás precisam ser pensadas de formas diferentes, de formas propositais. E todas as nossas escolhas estratégicas como eu falei aqui até agora, elas se amparam na mensagem. Isso significa para você saber o que você deseja falar, saber de que forma você deseja falar, por que que isso é importante para você. Gente, por que isso é importante para você? Por que que você quer comunicar o que você está comunicando? Olha como isso já vai guiando a nossa estratégia do que a gente precisa fazer para chegar onde a gente quer chegar, para que a nossa mensagem seja ouvida da forma como ela precisa ser ouvida. E a gente chega lá com muito mais leveza, porque a gente abandonou esses preconceitos, essas paranoias que a gente tinha. A gente abandonou. A gente tem clareza do que a gente quer atingir. Então, se você quer escrever um livro que seja tão revoltante quanto Lolita, vai nessa e escreva, mas tenha consciência de que você vai receber de volta essa reação. Se você quer despertar ódio, se você quer despertar desespero, desperte, gente, no bom sentido, né? Mas desperte, é para isso que a arte serve, é para isso. A gente quer despertar sentimento no outro, mas desperte isso de uma forma para construir um mundo melhor e desperte isso de uma forma consciente, porque vai ter gente que não vai entender a sua mensagem, vai ter gente que talvez vá lá te dar uma estrela, falar que seu personagem é nojento, por mais que você trabalhou para isso. Se você andou a sua metade do caminho, você tem consciência do que você já fez até ali, você tem consciência de que os seus defeitos não são vergonhosos e tá tudo bem. E aí, das duas, uma de novo. Ou você vai olhar para a crítica da pessoa e vai dar risada, do tipo, cara, eu fiz a minha parte, agora, tipo, não dá, né? Mas que isso você tem que fazer. Ou você vai olhar para a crítica e vai falar, putz, cara, verdade, eu podia ter trabalhado isso melhor, né? Faz sentido? Na próxima vez que eu fizer isso de novo, eu vou me atentar. Isso define até quando você chega lá no final e acha que atingir ou não um público-alvo é, na verdade, porque você falhou no seu marketing. Não, você falhou na sua mensagem, você falhou no seu propósito inicial, você não compreendeu a sua história direito. E se a sua história está respingando em muita gente que não é o seu público, as suas intenções não estiveram claras para você e você não está tendo clareza de vender essa história. E vocês lembram que eu falei sobre como a gente passa tanto tempo do nosso dia vivendo no inconsciente e que seria impossível viver tão consciente assim? Se você está num ponto, por exemplo, se você já viveu esse ponto de tentar controlar tudo loucamente, é porque você não conhece o seu propósito ou porque você não descobriu ele ainda. Quando a gente sabe disso, a gente joga isso para o inconsciente e ele trabalha por nós. Quando a gente sabe a mensagem e principalmente a questão temática, que eu vou falar já já, a gente consegue guiar as nossas decisões inconscientes para que a gente não frite os nossos neurônios, para que a gente não fique doida, descabelada, tentando seguir uma estrutura que não funciona para a gente. As coisas passam a funcionar de forma intuitiva e é muito mais gostoso, porque além de ser intuitivas, elas também são assertivas. Então, quando você acerta, a recompensa, cara, te mantém no caminho. É difícil se manter motivado quando você não tem recompensa, quando as suas decisões só dá cacetada na sua cabeça, né? É muito difícil, gente. Tem gente que ainda se engana, né? Maquia de novo e coloca na cabeça que tá tendo recompensas, por exemplo. Não, mas eu tô ganhando dinheiro, tá tudo certo. Cara, dinheiro não supre as suas necessidades internas. Dinheiro não supre, nunca vai suprir. É importante? Sim, nós temos outras necessidades que dinheiro supre. Mas as necessidades internas, as necessidades verdadeiras, ele não supre. E você vai continuar
descontente, vai continuar sem propósito, vai continuar escrevendo mais do mesmo. E nesse ponto, até falando sobre respeito, nesse ponto a gente não se respeita. Porque a gente faz lambança, sabe? A gente faz lambança e acha que tá tudo certo. Cara, não tá tudo certo. Você é uma pessoa única, você tem um potencial imenso. Não faça isso com a sua voz. Não faça isso com quem você é, com o propósito que você tá no mundo. Você tem um propósito que é só seu. O mundo precisa ouvir o seu propósito. O mundo precisa desse seu propósito. Essa bobagem que a gente escuta tanto, né? Do tipo, você é único. Gente, você é única. Eu sou única. Todos somos únicas por causa disso. Por causa disso. Às vezes, uma ferida que eu sofri na minha infância me faz lutar por uma causa que é benéfica para o mundo. Se eu lidar com as minhas sombras, né? E entender as minhas necessidades e ter esse propósito. Então, vamos escutar o nosso propósito. Vamos escutar os monstros que estão lá dentro desse quartinho, porque eles não passam de fantasminhas, assim, fofinhos, tipo o Gasparzinho. Eles não têm nada de monstruosos lá dentro, te garanto. A mensagem amarra tudo. Ela é tanto o começo quanto o destino final. Digamos que a sua história, a intenção original da sua história, a intenção correta, seja essa linha. Se você não tem uma mensagem, você não sabe exatamente o que você está querendo expressar. E aí você vai começar um tiquinho errado. Talvez você não perceba, talvez você perceba e pense, é só um pouquinho, cara, eu vou continuar. Só que conforme você vai continuando, quando você vai prosseguindo com essa história, você vai percebendo que quanto mais você anda, quanto mais você avança, mais distante vai ficando da sua intenção original. Histórias são como vetores, nesse sentido. E aí acontece, com algumas autoras, que era o meu caso, que a gente chega aqui, digamos, no meio da história, às vezes antes, e tá tão distante dessa intenção original, que às vezes a gente nem tem uma imagem, né, fixa na mente, mas a gente sente que tá distante. Por que chegou aqui? Porque eu fui levada pelos meus personagens. Não, eu falava isso, gente, eu falava isso. Não existe isso. Existe no processo criativo. Mas na escrita da história, ou pelo menos na segunda escrita, porque cada um tem seu processo criativo, mas na segunda escrita da sua história, isso não pode acontecer. O que acontece quando você faz isso? Não é o personagem te movendo, é simplesmente você tendo gatilhos emocionais, impulsos emocionais. Você chega numa parte, numa cena, e aí tem um elemento nessa cena que te dispara essas emoções fortes, e aí você vai. E aí você chega em outra cena, e aí essa outra cena aleatoriamente te dispara esse outro gatilho emocional. E sai mais uma sombrinha lá de baixo, entende? Como você não trabalhou essas sombras, você não percebe, porque você não quer ver. E aí você não entende, desgrama, como é que eu vim parar aqui. Às vezes não é nem tipo uma linha reta, né? Esse vetor, ele vai fazendo uns ângulos assim, ó. Vai ficando tipo uma sanfona. Por quê? Porque você não entendeu as suas sombras e esses gatilhos emocionais que te dispararam para outro lugar te fizeram sair da sua intenção original completamente. Tem autoras, diferente de mim, que continuam e elas percebem que para elas chegarem no final que elas pretendiam, elas precisam fazer isso aqui com a trama. Elas precisam descer de volta pro eixo de origem. E aí, a trama fica isso aqui. Fica isso aqui, ó. Vocês acham que história tem começo, meio, fim à toa, gente? Nada na vida é sem propósito. Nada na vida é sem propósito. Começo de livro, um começo de história, tem o propósito de mostrar tanto para o leitor quanto para o personagem que por que essa história importa. Então, por que esse conflito importa? E desenvolver isso apresenta o conflito tanto para o leitor quanto para o personagem. No meio do livro, a gente vai desenvolver o próprio conflito. Esse assunto para uma masterclass de trama ou, quem sabe, até de estrutura. Mas só para ficar bem basiquinho aqui para vocês entenderem, a gente vai desenvolver esse conflito apresentado na introdução.
que fez o seu leitor se importar, né? Porque se ele não tivesse se importado por esse conflito, ele não teria continuado lendo. E o final, né, dá o desfecho. Quando você faz isso, você acha que seu leitor fica satisfeito? Afinal, você apresentou para ele um conflito, desenvolveu um pouco desse conflito e depois você fez isso daqui, ó. E terminou com outra história. É outra história que não foi apresentada, que não foi desenvolvida. Ela simplesmente se finalizou. Mesmo que o leitor não perceba, às vezes não fica assim, né, tão drástico. Isso é um exemplo, né? Mesmo que o leitor não tenha todo esse conhecimento técnico para perceber, num nível inconsciente, o nosso cérebro consegue identificar incoerências e muito fácil. Então, num nível inconsciente, esse leitor vai perceber. E você acha que ele vai ficar satisfeito com essa história? Talvez ele não vá lá te dar uma avaliação negativa ou, eu odiei o seu personagem por causa disso, aleatório, ele não tem coerência, não sei o quê. A gente vê muito esse tipo de comentário. Mas você acha que de verdade esse leitor ficou satisfeito, mesmo que ele não vá até lá? Tem muito leitor que não se importa, né? O leitor ele só quer se entreter ali naquele momento e tá tudo certo. Ele não vai se importar se a trama fizer, né, essa quebra. Mas satisfeito, eu duvido que ele fica, porque eu sei que eu não fico. E eu não ficava mesmo antes de eu entender tudo isso de trama. Esse leitor pode até se divertir ali naquele momento. Mas assim que ele termina aquela história, ele esquece. E a gente esquece. Para que isso tudo não aconteça, nós precisamos amarrar muito bem as nossas histórias. Toda essa questão de trama é muito importante, de estrutura, é muito importante da gente entender, mas só da gente conhecer a nossa história e entender a mensagem temática, isso já se torna bem mais intuitivo. Você não precisa ficar seguindo um monte de tabelinha se você não gosta. Já fica mais intuitivo. E você chega num final com um resultado muito mais amarrado do que não usar, por exemplo, do que antes, né? Então, tudo que você decidir na sua história, pergunte a sua mensagem. Faz sentido? Se não fizer sentido, às vezes é uma questão de ajuste. Às vezes é simplesmente desapegar. Como eu falei, quando a gente tem um senso de propósito, quando a gente sabe onde a gente quer chegar, não é tão dolorido, sabe? Às vezes a gente escreve uma cena inteira, quando a gente pergunta para nossa mensagem, não faz sentido, sabe? Às vezes a gente insiste, não faz sentido. E aí você desapega, porque você sabe onde você quer chegar. Você não vai se contentar com pouca coisa, sabe? Você não vai falar assim, eu vou deixar essa cena aqui mesmo que fique incoerente. Você sabe onde você quer chegar. Se essa cena não significa nada para minha história, ela é vazia. E você percebe porque você sente o vazio da cena. Honestamente, gente, não tem nada mais incrível do que isso. É simplesmente sentir a própria cena. Porque isso é mágico, místico. Não. Isso é inconsciente. Você sabe o que você está fazendo. Então, tudo o que você decidir na sua história, pergunte a sua mensagem. O personagem que você cria faz sentido com a minha mensagem? O conflito interno, o conflito externo, a própria trama, todas as decisões de trama faz sentido com a minha mensagem? As escolhas textuais. Esses tempos eu sempre comento desse exemplo. Eu li um livro que era um tic-lit e a personagem principal, ela era toda espalhafatosa, socialite e gostava de festa e ela não queria fazer as coisas de obrigação e enfim, super extrovertida e o mocinho não, o mocinho era rígido, ele era introspectivo, severo, e aí a autora simplesmente iniciou o livro na versão da personagem em primeira pessoa. Quando a gente chega lá no acho, quarto ou quinto capítulo, que tem um capítulo do mocinho, era em terceira pessoa, cara. Eu fiquei rindo por mais de meia hora, sabe? Só de lembrar até hoje, eu fico assim, cara, que incrível, sabe? Isso entretém. Vocês percebem? Para você entreter o seu leitor, você precisa de uma mensagem. Isso não serve só para quem quer fazer uma trama mais sofisticada. Entretenimento pode e deve ser sofisticado. Vamos ser mais exigentes com nós nesse sentido. Vamos entregar coisas melhores, sabe? Nós temos esse potencial. Por que a gente não vai fazer isso?
é cuidado com o nosso leitor. Eu quero despertar a mesma emoção que essa autora despertou em mim quando eu li o livro dela. Lauren Lane, eu acho que é o nome dela, inclusive. A mensagem, gente, é como se fosse o oráculo. A mensagem é o oráculo do escritor. Eu gostei desse termo, inclusive. Tudo responde à mensagem. Então, a partir de hoje, entendendo a mensagem de vocês, já, próximo bloco, vocês vão perguntar para a mensagem de vocês. Pode ser o post de Instagram para vender seu livro. Pergunte a sua mensagem. Faz sentido? Primeiro de tudo, gente, antes da gente ir para a parte mais prática, eu quero que vocês entendam que a mensagem, ela faz parte do nosso processo criativo. E quando eu falei sobre resgatar aquele sentimento de escrever sem pudor, como a gente escrevia antigamente, de forma tão gostosa, a mensagem é isso. Então, eu peço para vocês que não sofram tentando encontrar ela. Esse não é o objetivo da mensagem, muito pelo contrário, toda essa técnica é para tornar as coisas mais leves. Eu, por exemplo, eu descubro a minha mensagem conforme eu vou escrevendo, porque conforme eu vou escrevendo, eu vou entendendo mais sobre a história que eu quero contar, sobre a ideia que eu tive. Cada um tem um processo criativo diferente. Então, entendam o passo a passo que eu vou trazer aqui, é um passo a passo lógico. Mas quando você for praticar isso, se precisar seguir a lógica, sigam, mas tentem ir inserindo isso no processo criativo de vocês e observando suas necessidades criativas também. Vocês vão perceber que vocês vão se sentir muito mais livres. E a mensagem, como eu disse, é para isso. Então eu vou escrevendo, aí eu vou estruturando um personagem, porque personagem é uma coisa que é um porta-voz da gente. Então, quem é esse personagem, como realmente ele deve ser, ele para mim, ele vai surgindo aos poucos e ele vai me mostrando qual é a mensagem, as necessidades dele. Isso entra mais em estruturação de personagem, que vai ser uma masterclass que eu quero trazer aqui. Mas por enquanto, entendam que é para ser fluido, é para ser gostoso. Leva um tempo, mas é gostoso. Então, não sofram. Se estiver sofrendo, aliás, entendam o sofrimento na história de vocês. Se estiver sofrendo, é porque tem coisa errada. Às vezes é importante dar um passo atrás e olhar para isso e tentar entender o que tá errado, tá? Então não é para que vocês sofram. Mas basicamente, quando a gente tem uma ideia, como eu falei, cada um tem de um jeito, né? Mas a gente tem uma ideia, às vezes a gente já tem uma parte dessa história escrita, ela tá solta aqui. Quando a gente não entende a mensagem, a gente escreve a história inteira dessa forma, né? Tem um monte de ideias aqui, tem um monte de pontinhos soltos aqui. Alguns têm uma amarração mais forte, outros têm umas coisas mais capenguinhas ali, né? Às vezes a gente não entende tão bem, mas a gente vai indo. Se a gente termina de escrever essa história desse jeito, o leitor não vai compreender, né? Nem a gente compreende, imagina o leitor. Depois de passar por todo esse canal de transmissão, você acha que o leitor vai entender? Não vai. Então, o que a gente precisa fazer? O passo 1 é olhar para a nossa ideia, para a nossa história e compreender quais são os temas principais. Não fiquem só aqui, tá bom? Se você acredita que ter um tema é o suficiente, talvez você esteja dando uma definição diferente do que a que eu dou para tema. Até falando sobre isso, fazer um adendo importante que no mundo literário em geral, as pessoas têm definições diferentes para as coisas. Então tem gente que define tema justamente como a mensagem. E tem muita gente que não. Então, para não fazer essa salada, eu distingo porque é importante frisar. O tema é uma etapa, mas ele não pode ser a única. Por que que não? Porque o tema é muito abrangente. Temas são, por exemplo, amor, guerra, luxúria, vaidade, vingança, morte, vida, miséria, pobreza, tudo isso é tema, gente. As humanidades como um todo é tema. Eu vou deixar uma lista como PDF abaixo, mas não precisa ficar rígido nisso. É meio que as palavras que tiverem à mente, sabe? As definições que tiverem à mente. Anotem essas definições do que está fundamentando, de fato, a sua história. Os seus temas, se você olhar para a tua história e tirar um deles, é meio que rui uma parte dessa história. Se você tira dois, desaba,
sabe? No primeiro momento, anotem o que vier na cabeça, se precisar colocar 50, coloca 50, e aí você vai para o segundo passo, que é dar uma digerida nesses temas que você anotou e tentar cortar o que você puder cortar. A gente anota às vezes muita coisa e tem temas que eles não são bem fundamentais, eles estão mais para temas satélites. Digamos que um tema satélite, ele aparece uma ou duas ou três vezes na história. Ele não é uma coisa que dá sustentação para essa história. E um alerta vermelho, inclusive, nesse ponto, é se você tem um tema que ele aparece ali uma parte da história, depois ele desaparece. Então, provavelmente tem alguma coisa errada. Os temas fundamentais, eles estão em toda a história, né? É um pilar. Se você tira ele, o prédio desaba. Os temas satélites já não. Então, talvez, se você tem lá um tema que você acha que tem e ele aparece só uma parte da história, talvez ele seja um tema satélite. Agora, se ele de fato é um tema de sustentação, então eu sugiro que você tente ver como você pode trabalhar esse tema no resto da história também, porque ele precisa aparecer, senão vai ser um ponto solto que você deixou para trás. Em terceiro lugar, depois de você fazer todo esse filtro, e aliás, gente, tentem ser minimalistas nessa fase, porque o intuito aqui é nos ajudar, né? Então, se ajudem. Não anotem muitos temas, porque eles são extremamente abrangentes, como eu falei, humanidades como um todo. Então, se você anota ali 10 temas e fica com 10 temas, provavelmente você vai se perder. Então, se ajudem. Não existe um número ideal de tema. Às vezes você precisa de uma anotação ou outra para se lembrar de algum aspecto que você quer trabalhar na história. Não fiquem enrijecidas, mas por volta de 5 tá bom. Às vezes você vai trabalhar com 3, às vezes você vai trabalhar com 6, tá tudo certo. Mas não cheguem a 10, porque é um pouco demais. E se vocês olharem nessa digestão do tema, vocês vão reparar que muitos temas às vezes são tão parecidos que se você precisar olhar a ponto na sua história, não é sobre os dois, é sobre um deles, na verdade. Mas quando você olha de fora, de uma forma mais ampla, você acha que são os dois que são trabalhados. Mas na verdade é só um que se parece com o outro em alguns aspectos, mas não. Então você fica com esse, não com os dois. Às vezes é os dois, tá tudo certo. Mas tentem ter esse bom senso, façam esse balanço. Como eu falei, leva um tempo. Se você for fazer isso de uma forma bem lógica, né, bem cronológica, que nem eu tô falando aqui, às vezes leva um tempo até maior. Mas, no geral, você começa a escrever a história, né, como processo criativo, e você já vai identificando quais são os temas realmente essenciais para que essa história exista. Os temas são como palavras-chave da história. O terceiro passo é identificar o seu tema principal. Essa identificação, o tema principal, ele vai definir muita coisa nas suas escolhas estratégicas. Quanto mais esperta você vai ficando com toda essa parte temática, da mensagem da questão temática, você vai vendo que muitas escolhas estratégicas podem ser feitas. É intuitivo, né? Acaba sendo intuitivo porque a gente joga esse comando para o nosso inconsciente. E o tema central, ele vai despertar muitas dessas escolhas intuitivas de um jeito que você consegue ter prazer nessa estratégia. Você vai jogando com o seu leitor, você vai jogando com os elementos que você está trabalhando no seu livro. O tema central, ele vai definir, por exemplo, o gênero que você escreve, e ele provavelmente vai definir todo o seu marketing. É muito importante ter clareza do seu tema principal, porque senão você vai vender esse livro de uma forma diferente, você vai construir talvez esse livro de uma forma diferente. Alguns gêneros, eles já induz a um tema principal. Por exemplo, o romance. O romance não tem como ser romance se ele não trabalha principalmente com o amor, senão ele é drama. E isso era uma coisa que eu fazia muito quando eu não sabia disso, e porque eu não acredito que o amor cure tudo, eu trabalhava nas minhas histórias outras questões principalmente. E aí o que que acontecia? Eu escrevia drama, eu não escrevia romance. E isso me frustrava, porque ficava faltando essa química entre o casal, faltava desenvolver essa química nas páginas. Eles tinham pouco espaço de páginas juntos, né? Eles tinham partes juntos, mas não tinha esse nexo, esse elo entre eles.
E isso precisa, né, ser trabalhado. Então, alguns gêneros já vão te dar um tipo de caminho a seguir, um tipo de história a seguir. E aí, gente, aí que é preciso que a gente aceite as nossas sombras, né? Às vezes uma carência que a gente tem ali. Porque o que mais eu vejo é romance fantástico sendo vendido como fantasia. Então, por que que não está sendo vendido como romance? É romance em sua essência. Ele se estrutura como romance, mas não, na venda, na hora de falar, é fantasia. Talvez porque fantasia não seja tão vergonhoso quanto romance. Tem alguns webtoons que eu leio que acontece com muita frequência isso. É romance, não tem como não ser romance, porque a parte mais bem desenvolvida dessa história é o romance. Só que aí, dá ali mais ou menos seus 25% da história, o romance já não tem mais pano para manga, ele já foi resolvido. E aí a autora fica assim se arrastando pela trama como se ela tivesse base, como se ela tivesse substância para trabalhar, por exemplo, uma intriga política ou para trabalhar uma guerra com fantasia. Não tem substância, porque o tema central, o tema principal dessa história não é fantasia, não é guerra, não é intriga política, entende? Então é muito importante entender qual é o tema principal da sua história. Isso, gente, não tem fórmula, não tem fórmula. Sinto muito dizer isso. Para mensagem, até tem fórmula, eu vou deixar aqui nos PDFs também, mas eu não acredito nessa parte, eu não acredito em fórmula. Então, eu não sei se funcionar para vocês, vai nessa, mas eu não sei se eu indico, sabe? Para mim não funcionou. E aqui na parte do tema, não tem como, porque cada história é única. Então, a gente tem que ter esse olhar mais distanciado, talvez até com um viés mais comercial, talvez seja mais fácil de entender qual é o nosso tema central, porque tudo o que você escolher na sua narrativa vai derivar daqui. Por exemplo, Game of Thrones, a gente acha, né, que é fantasia, mas o tema central de Game of Thrones não é fantasia. O tema central de Game of Thrones é sociedade e intriga política. Por que que Game of Thrones é tão único? Não tem nenhum livro como Game of Thrones. Não antes de Game of Thrones, né? Depois talvez até tenha, mas não antes. Pelo menos eu desconheço. E também por que que Game of Thrones tem escolhas narrativas, por exemplo, tão cruéis, tão vis, tão cruas? Porque ele não é fantasia, ele é intriga política, ele está mostrando um lado do ser humano que é vil, que é cruel, que é cru, entende? E se ele não tivesse essa clareza quando ele escreveu a história, ele não ia ter tanto esse sucesso que ele teve em nos demonstrar isso. Note, por exemplo, a diferença com O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, ele é bem fantástico. Ele tem tudo isso que Game of Thrones trabalha, né? Ele trabalha quase com os mesmos temas, mas o tema principal dele é a fantasia, porque ele traz o bem, ele traz o mal, o olho que tudo vê. Tem o Frodo, tem o anel do poder. O Frodo é uma criatura inocente, pura, que vence o mal porque ele não tem malícia, ele viveu protegido. Tudo é muito metafórico, tudo é muito simbólico, entende? É muito lúdico. E tudo em narrativa, gente, é simbólico. Mas no caso de O Senhor dos Anéis, isso fica muito pungente, isso fica muito claro pra gente. Então, sim, Senhor dos Anéis é uma fantasia, talvez fantasia épica, e Game of Thrones também é fantasia, mas ele já vai para um subgênero mais específico de fantasia, que talvez ele até tenha encabeçado. Olhem para os temas que você anotou, que depois você digeriu e diminuiu eles, e tente entender qual que dá a base, sabe? Vão ter os pilares, né, digamos assim, mas tem um que dá a base, ele está por toda a trama. E se você tira esse, a trama não funciona, a trama desaba. Nesses webtoons, as autoras não percebiam que isso desabava, ou nem mesmo as leitoras, talvez. Mas a história fica morna, a história perde a graça se não tiver esse tema central. Se esse tema central se resolve, por exemplo,
não tem mais, sabe, o que vai dar sustentação, o que vai dar substância de fato para essa história. Ô, Marcha! Marcha! O próximo passo é fazer uma amarração desses pontinhos soltos na nossa mente, que nada mais, nada menos são do que os nossos temas. Então, a gente já identificou o que cada pontinho desse é. Agora, a gente precisa fazer uma amarração entre eles. Para isso, provavelmente até aqui, você já deve ter percebido que você tem uma opinião sobre cada um desses temas que você anotou. Vamos dizer, a sobrevivência. Você tem uma opinião sobre a sobrevivência. Então, vai mentalizando isso. Se precisar anotar, anota. Mentaliza isso. E aí, você vai pegar todas essas opiniões que você tem sobre cada um deles. Você tem que olhar para cada um em específico para entender em específico o que você quer trabalhar ali dentro. Porque, como eu falei, tema é muito abrangente, né? Quantos aspectos de vingança existem? Quantos aspectos sobre o amor existem? Não é à toa que tem uma carraiada de histórias de amor contadas, porque cada aspecto é único. E se você foge desse ponto de vista que você tem sobre esse tema, é fuga ao tema mesmo assim. Você pode até pensar, mas eu ainda estou trabalhando o mesmo tema. Mas ele é tão amplo que você, cara, como histórias de amor, sabe? Uma história de amor não é igual a outra, mas é o amor. Cada um olha para ele de uma forma diferente. Então, olhe para os seus temas e encontre essas opiniões. Depois que vocês encontrar essas opiniões sobre cada um dos temas que vocês anotaram, tente entender o que tem de relacionado entre elas. O que junta todas elas. Talvez, isso é uma próxima etapa, você vai perceber que você tem uma experiência de vida pregressa que junta, sabe? Algo que você viveu que junta todas elas, que te deu essa opinião que junta todas elas. Isso é muito importante, porque invariavelmente a gente vai estar trabalhando com ideias, com temas sobre coisas que a gente já viveu. Não necessariamente da forma como a gente viveu, né? Aquela coisa do, escreva sobre o que você conhece. Isso é verdade, mas não é no sentido de, eu sou, sei lá, uma escritora introspectiva que não sai de dentro do quarto, eu não posso escrever romance policial. Não é nesse sentido, é no sentido de que sentimento é esse que eu tenho lá de trás, nessa experiência que eu tive lá de trás, que eu vou resgatar para contar essa história. É isso. Se você nunca viveu algo que te trouxe esse sentimento em específico, que te trouxe essa opinião em específica, não tem como você contar essa história de uma forma verdadeira, como eu venho falando até aqui. Então, olhe para sua vida e tente achar o momento ou os momentos em que essa opinião foi construída em você. Gente, se vocês observar, toda essa aula aqui, ela é desenvolvimento de personagens. Não é à toa, como eu sempre falo, a gente precisa passar por etapas para chegar nas coisas. É basicamente a jornada do herói, e que é cognição, que é psicanálise também. Então, quando a gente olha para a nossa vida, a gente identifica momentos que nos trazem esses sentimentos, que nos dão opiniões. Mas você vai olhar para sua vida e vai achar momentos em que você teve isso e vai trazer para esse ponto aqui que você está juntando todos esses temas. Depois disso, você vai se perguntar por que você quer contar isso, por que você quer trabalhar com isso, com esses temas no geral ou com essa opinião que você talvez já tenha formulado. E depois você vai identificar o que isso te faz sentir e, se precisar anotar, anotem. Se você tem essa intenção de passar uma emoção em específico, isso vai te ajudar muito ao longo da trama, até nas decisões da própria trama. Identificando essa opinião que você tem sobre tudo isso, às vezes é uma opinião muito simples, como o amor precisa ser gentil. Às vezes é uma opinião mais complexa que você precisa trabalhar em cima dela para chegar, né, numa forma mais sucinta dela. Menos é mais aqui, gente. Porque se a gente deixa muito solto, é porque a gente ainda não compreendeu o suficiente. Aquela coisa de que quando a gente entende de fato um assunto, a gente consegue sintetizar ele.
com os nossos sentimentos também é válido. Não se prendam nisso, continuem escrevendo, continuem investigando a história de vocês, mas entendam que quanto mais enxuta a mensagem e essa opinião inicialmente, melhor, porque você vai estar sendo mais específica sobre o que você quer passar. E especificidade aqui é tudo na própria trama, né? Às vezes você vai perceber também que você tem muitas opiniões, né, sobre aquilo. Então, assim, pare, analise, digira e entenda qual opinião específica você quer trabalhar, como eu falei. E a gente não pode também se contentar com um meio termo. A mensagem, gente, ela precisa nos fazer sentir coisas viscerais, sabe? Se não tocar lá dentro, se não incomodar em algum nível, nem que seja em euforia, não é a mensagem correta. Às vezes, isso já aconteceu comigo. Como eu falei no meu processo criativo ali, às vezes eu anoto uma mensagem que eu penso, não deve ser a correta, porque ele não me fez sentir tanto. Mas conforme eu vou investigando, conforme eu vou escrevendo a história, desenvolvendo meus personagens, mais e mais eu entendo o quanto aquilo me emociona. Porque às vezes, quando a gente não tá em conexão com esses sentimentos que estão presos lá dentro do quartinho, quando a gente anota a mensagem, parece morna, mas na verdade não é. Parece morna porque a gente não tá em conexão com esses sentimentos. Então tem um e tem outro, precisa ter esse balanço para que você encontre a certa. Mas em geral, precisa ser algo que você acredita lá na sua alma. Não tem como a gente convencer outra pessoa de algo que a gente não acredita. Não tem como. E um outro ponto é que, como temas são muito abrangentes, a gente precisa entender esse viés específico, porque às vezes a gente tem uma opinião muito específica sobre aquilo, e quando a gente não entende que opinião específica é essa, na hora de escrever fica muito vago. Por exemplo, eu já trabalhei com o tema da liberdade e eu não entendia, eu não compreendia o que é que eu queria dizer com liberdade. E aí, gente, quando eu me toquei disso, eu fui pesquisar e eu levei um ano para digerir o que eu queria. E tá tudo bem. A pesquisa é uma fase importante também das nossas histórias. E ela também acontece aqui no processo criativo. Então não pulem isso e não deixem que, às vezes, essa questão do tempo impeçam vocês de descobrir a mensagem de vocês. Inicialmente, na prática, leva um pouquinho mais de tempo. Conforme vocês vão praticando, a coisa vai ficando mais fluida, a coisa vai ficando mais fácil. E um outro detalhe até sobre isso, que é muito, vocês precisam praticar, porque tudo isso que eu tô falando é o meu viés, é a minha experiência de mundo. Então, para que vocês tenham os insights mais valiosos, vocês precisam praticar e compreender com a experiência de mundo que vocês têm. Porque isso é o que vai enriquecer todo esse conteúdo, todo esse conhecimento, tá? Então, como eu estava falando, se você tem um tema que está muito abrangente, o seu papel é de defender esse ponto de vista, entende? O seu papel como escritor, você vai passar essa mensagem para o seu leitor. Então, o seu papel é defender esse ponto. Se você não sabe exatamente o que você quer passar, não tem como você defender isso. Então, entendam tudo isso e pelo menos, como eu falei, não existe receita, mas pelo menos estejam com a sua mensagem bem redondinha, bem amarradinha, quando você recomeçar a escrever seu livro. E sim, gente, desculpa falar isso aqui também, mas existe reescrita. Se primeiro é processo criativo, o segundo é trabalho. E nessa parte do trabalho, não precisa ser um parto. Não precisa ser um parto, porque se você fez o seu trabalho no processo criativo, você vai chegar na reescrita precisando amarrar só algumas coisas, só detalhes. E também, até é bom lembrar disso, porque às vezes, conforme a gente vai escrevendo a história, às vezes a gente fez uma anotação inicial, como eu falei, e ela muda. Então, sabendo disso, não precisem ficar neurados. Se a mensagem de vocês, se vocês perceberem que a mensagem de vocês for mudando, não precisa ficar neurado. Só que se a mensagem muda, a história também precisa mudar. E como que eu sei se a mensagem está redonda?
se ela tiver causa e consequência. Diferente da opinião que você anotou inicialmente, a mensagem, ela tem um início, ela tem um fim, que dá um indício desse meio, que ela insinua esse meio já no seu inconsciente. Então, se ela tem uma causa e ela tem uma consequência, ela é uma mensagem. Se não, ela é só uma opinião. Como que faz isso? Como eu falei, eu não acredito em fórmulas para isso. Importante é que ela te desperte tanto causa quanto consequência. Provavelmente você já tem isso na sua mente. Se você conseguir colocar em palavras, melhor. Se não, eventualmente você vai conseguir, mas inicialmente não fique neurado com isso. Simplesmente anote a sua opinião que desperta esses sentimentos. Provavelmente você já sabe quais são e trabalhe com isso. Conforme você for trabalhando, você vai identificando como transformar isso em uma causa e consequência. Vou trazer alguns exemplos aqui e, como eu falei, tem um PDF com uma formulazinha, mas honestamente eu não acho que seja interessante. Se vocês quiserem, usem. Mas esse lance de colocar causa e consequência numa mensagem, é isso que eu falei, que às vezes parece que a mensagem fica muito piegas, porque ela não tem, assim, um desenvolvimento, nossa, sabe? Sei lá, erudito. Não, cara, ela é simples. Como eu falei, até a opinião ali de cima, às vezes é uma opinião tão simples como o amor precisa ser gentil. Aqui é a mesma coisa. Se a causa é o amor não pode ser agressivo, o amor precisa ser gentil. O amor verdadeiro precisa ser gentil. Pronto, você já tem uma causa e uma consequência, entendeu? E olha como isso induz uma história, isso ilustra uma história. Isso é princípio de mostra e não conte, gente. Porque nessa ilustração que já gera na nossa mente, a gente já consegue expor essa história de uma forma que se sustenta. Aí quando você vir com todos os preceitos de mostra e não conte no seu texto, essa história já está bem exposta. Senão, não funciona. Então, o amor não pode ser agressivo, o amor verdadeiro precisa ser gentil. Se você já tem uma causa que o amor não pode ser agressivo, é o início do seu livro, né, de uma forma bem rudimentar. Um amor agressivo que não acrescenta em nada, você demonstra isso para o seu leitor, você expõe isso para o seu leitor e você gera sentimentos no seu leitor através de experiências que ele vai ter como se fosse vida real. Aí no final, isso vai se desenvolvendo em um amor que é gentil, a pessoa encontra um amor gentil e isso fica muito marcado para o leitor que o amor violento não é amor verdadeiro, é amor gentil que é amor verdadeiro. Entende como é simples? Vou dar mais alguns exemplos para que vocês entendam melhor. Somente através do bom coração o amor verdadeiro germina. A gente tem uma causa somente através do bom coração e tem uma consequência. O amor verdadeiro germina. Então, se não tiver um bom coração, não tem como encontrar o amor verdadeiro. Vocês percebem que isso induz um comportamento? Isso induz no seu leitor um comportamento também. E é isso que eu estava falando tanto nos stories sobre o poder da narrativa. Porque quando a gente induz um comportamento no leitor através de uma mensagem que é trabalhada de uma forma exposta na trama, de uma forma dramatizada na trama, a gente está criando uma realidade. E cria, gente. Isso é neurociência, é comprovado, esses dados não é da minha cabeça. Próximo exemplo. A camada fina da superficialidade esconde horror e podridão. Dorian Gray. Causa, a superficialidade. Consequência, horror e podridão. Então, se você for fútil, se você for superficial, você vai se tornar uma pessoa podre, horrorosa. Agora eu vou dar um exemplo de uma mensagem não tão bem amarrada, que inclusive não trabalha o tema central dela para vocês verem a diferença. Ter domínio sobre as emoções não é o mesmo que não ter emoções. Razão e sensibilidade. Para quem conhece a história, para quem conhece razão e sensibilidade, consegue perceber que tem nexo com a história que foi contada, mas ela não oferece nenhuma causa, nenhuma consequência, pelo menos não clara. E o amor também não está dentro dessa mensagem. Agora, quando isso vem na mente de vocês, vem uma história de amor? Se você já conhece razão e sensibilidade, pode até ser que venha. Mas se você não conhece,
Não, vem mais como drama, vem mais sobre uma história que vai trabalhar sobre emoções, mas não necessariamente o amor. E Razão e Sensibilidade trabalha sobre o amor com outras emoções, mas principalmente o amor. Agora vejam uma mensagem mais amarrada com o tema principal tendo espaço como tema principal. O amor genuíno não é sobre tempestades emocionais. O amor genuíno é estável e eterno. Agora a sua melhor, né? Mais fechadinho. E tem causa, apesar de estar mais sutil, tem causa. Só estabilidade e constância levam a um amor verdadeiro. Não é através das explosões emocionais. Olha como isso conversa tanto com a história que foi narrada. A gente tem a Marianne, que é uma personagem extremamente emotiva. Existe muito preconceito com o personagem principal, que já esconde um pouquinho as emoções dela, ela segura um pouquinho as emoções dela, porque ela acredita em constância, ela não acredita que a efusão vai levar ela a qualquer lugar. Na história isso vai trabalhando tão bem porque no começo você acha que a principal está errada, mas eventualmente isso vai mudando, isso vai sendo construído de um ponto inicial para um ponto final que surpreende e é tão gostoso de ir descobrindo junto. É o jogo, gente, é o quebra-cabeça que vai montando, que a gente vai construindo junto. É importante frisar um detalhe que a sua mensagem ela não vai ser entendida por todos da mesma forma. Mas se você fizer o seu trabalho bem feito, se você deixar a sua mensagem bem amarradinha ou conseguir construir a tua trama com ela bem amarradinha, principalmente no seu coração, né? Porque às vezes, como eu falei, às vezes ali nas páginas você não fez ela tão amarradinha quanto esses exemplos, mas você sentiu a amarração dela, você entendeu essa amarração. Então é sobre isso. Se você fizer isso, o seu leitor não vai entender a mensagem, talvez com todos os detalhes que você queria que ele entendesse, mas ele vai entender o cerne principal. E o melhor, ele vai acrescentar camadas que a cognição dele, que a história de vida dele permite ele criar e ele vai sentir mais coisas, ele vai sentir mais sentimentos, ele vai sentir mais profundidade na sua história, que às vezes nem estava ali. Quando a gente pega, por exemplo, Dorian Gray, tem muito isso. Cada pessoa consegue identificar algo a mais. Até quando eu falei dos temas, né? Quando a gente vai falar do tema de Dorian Gray, os temas que eu coloquei aqui, até as mensagens que eu coloquei aqui, talvez você pense, cara, eu colocaria algo a mais, talvez eu colocasse de um pouco diferente, mas invariavelmente o cerne disso é o mesmo, a expressão disso é a mesma. Para finalizar, a questão temática, gente, ela não é nem o ouro, ela é o diamante. O nível de simplicidade que ela oferece, com tanta entrega, com tanto resultado, não tenho palavras para dizer, apenas que é incrível. A questão temática, ela simplesmente é a conversão da sua mensagem em uma pergunta. Essa pergunta vai responder seus personagens, sua própria trama, tudo que você construir na sua história vai construir uma resposta para essa questão temática. E ela torna muito intuitiva essa construção toda. Eu amo estrutura, quem me acompanha já sabe, eu acho que é essencial que todo escritor conheça um pouco sobre estrutura, principalmente arco de personagem. Mas se você não gosta mesmo, ou não tem condições agora, a questão temática ela já vai te induzir a responder ela de uma forma que você constrói um arco, que você constrói uma estrutura coerente. Ela problematiza a sua mensagem. Vocês lembram que eu falei que é preciso problematizar as questões que a gente trabalha na história? Basicamente é isso. A questão temática faz isso por você. Porque na hora que você bate o olho nessa pergunta que responde o seu plot, você já vai ter uma imagem. É isso que é o mais incrível. Lá no Mostre e Não Conte, vou falar mais sobre isso lá na Masterclass de Mostre e Não Conte, mas a gente tem uma parte principal, que é o fundamento do Mostre e Não Conte, que é a exposição. E a questão temática, ela nos induz a expor melhor, porque quando a gente se pergunta a ela já engatilha imagens na nossa mente. Então, ela nos induz a construir
uma história que na verdade é uma experiência, que na verdade está dramatizando de fato, está mostrando de fato. Quão digno e verdadeiro é o amor dramático? Razão e sensibilidade. Vocês que já leram a história, ou quem não leu, leia com esse viés também. Note como cada cena de razão e sensibilidade constrói a resposta para essa pergunta. Ela não vai dar a resposta de uma vez, porque, né, não teria trama se fosse assim. Seria um conto de uma página, digamos, né? Mas, cara, cada cena do livro responde, ela constrói essa resposta para essa pergunta. E é por isso que a gente tem um senso de completude, de substância, de significado tão grande quando a gente termina de ler Razão e Sensibilidade. Outro exemplo: somos responsáveis pelos monstros que criamos ou somos responsáveis pelos monstros que nos tornamos? Frankenstein. Eu acho que essa questão temática ela é bem peculiar porque a primeira parte do livro responde muito à primeira parte dessa questão temática, como se ela fosse uma pergunta em isolado. O Victor ali construindo ali o monstro, desenvolvendo o monstro, por mais que ele não tenha consciência de que ele está desenvolvendo um monstro, ele tem culpa, ele tem consciência de que o que ele está fazendo é errado. Isso é tão bem trabalhado nesse começo e no final, a gente passa mais para a segunda pergunta, que responde todo o livro, né? Principalmente aquelas partes das cartas lá do começo, que eu acho uma treva, eu acho o fim da picada, porque é chata demais. Mas principalmente naquelas partes, você já começa a ter um indício do que essa história está trabalhando. E você tem esse senso de coerência, de coesão, de completude. Honestamente, eu nem gosto de Frankenstein. Eu não acho que é um livro gostoso de ler, sabe? Podia ter sido escrito de uma forma mais agradável, a mesma história de uma forma mais agradável, mais direto ao ponto, digamos assim. Mas mesmo assim, mesmo não gostando da história, eu não tenho como falar que a história não é bem construída, que a história não é bem feita. Então, mesmo não gostando da história, eu não tenho como falar mal dela. Mais um exemplo. Quão belo é o belo da superficialidade, Dorian Gray? Isso eu nem preciso falar, né? A pergunta responde tudo. A pergunta responde tudo, gente. Vou dar mais um exemplo aqui que é um queridinho para mim e eu acho que o simbolismo do exemplo que eu vou dar é muito interessante da gente entender que podemos trabalhar esse tipo de coisa e a questão temática e a mensagem nos oferece isso. Porque sem elas a gente não consegue saber o que fazer. Simbolismo é uma coisa bem complexa, mas é tão incrível quando isso existe em livros, porque nos toca de uma forma muito especial. É um outro nível, sabe? E às vezes isso pode ser de uma forma muito simples. O próximo exemplo é um romance de uma brasileira que eu sou super fã, já falei várias vezes dela, a Karina Ricci. É um romance de entretenimento e mesmo assim ele oferece uma profundidade tão gostosa, tão linda. É meu queridinho, eu não consigo nem falar dele porque ele é meu queridinho. E olha como que é a questão temática dele. Será que ainda há salvação para o amor ou as feridas que nos machucam a alma já nos transformaram em monstros irreversíveis? Essa questão temática, ela é respondida tanto pelo Hans, que é o protagonista, porque ele tem um passado em que ele foi forçado a fazer coisas terríveis e ele não consegue digerir isso. Ele acha que ele precisa sofrer, que ele precisa pagar por todo o mal que ele fez e ele se pune. Uma das principais cenas logo no começo do livro é a mãe dele indo buscar ele num clube de luta que ele tá apanhando até virar um bagaço, porque ele acredita que ele precisa se punir para pagar, para expiar os pecados dele. E por outro lado, a gente tem a Arabella, que é uma moça super inocente, super doce, super. Tão amorzinho que eu não sei nem o que falar dela, é uma graça. E a Arabella, ela acredita, no geral, que as pessoas têm salvação. E quando ela vê ele, também no começo do livro, ela já se interessa por ele, ele sai da cena e ela vai atrás. Ela chega numa sacada, ela não vê que ele está ali, mas ela, né, foi atrás dele, mas ela não vê que ele está ali. E quando ela chega nessa sacada, ela encontra um passarinho caído, sofrendo, ferido.
E ela automaticamente pega o passarinho, coloca ele no peito e acolhe esse passarinho no coração. Olha o simbolismo. Ele tá na sombra, fumando e vê isso. Quando ele vê isso, é como se fosse um cutucão dos furos de enredo da narrativa dele, cutucando ele, né? Ele olha aquilo e fala assim, que diabo que é isso, sabe? E aí tem um momento que ele fala, larga de ser tonta, você tá perdendo seus sentimentos à toa, esse passarinho vai morrer. A insensibilidade com que ele encara o mundo é a mesma insensibilidade que ele encara a si mesmo. E isso constrói a partir dessa questão temática. Isso mostra tão bem a mensagem da história. Obviamente que no fim a Arabella consegue derreter o coração dele e fazer ele perceber que ele não é um monstro, né? Obrigada, Arabella, porque ele de fato é um lindo. Com isso, vocês vão reparar, gente, a questão temática é incrível. Adeus bloqueio, sabe? Pelo menos o criativo, se vocês tratarem a sombra de vocês, eventualmente a gente para de ter bloqueio também. Vai tendo muito poucos, né? Mas criativo, a questão temática resolve todos. Todos. Não tem como, você vai construir uma nova cena, se você tá lá no processo criativo ainda, né? Escrevendo ali, e você não sabe o que vai acontecer na próxima cena, é só perguntar para sua mensagem. Olha para sua questão temática que ela vai te responder o que você precisa fazer, para onde você precisa ir. Ela induz a própria trama, ela induz cada elemento que a gente usa na trama. Isso é tão rico, isso é tão gostoso de usar que, bom, como eu falei, vocês precisam tentar, porque ela é tão simples que não tem mais o que falar sobre ela. Vocês têm que ir e tentar e praticar. E me contem depois o que vocês acharam, porque eu vou amar saber. Não tem como não amar isso daqui. Se você não amar isso daqui, é porque você não tentou. Se você tentar e não achar resultado com nada disso, cara, te dou uma consultoria grátis pra gente descobrir que pendenga que tá acontecendo aí. Mas eu te garanto que eu não vou ter que dar consultoria nenhuma. Te garanto. Se você tentar, tá? Porque se você não tentar e eu descobrir, vou ficar braba. E eu sou braba. Com tudo isso, gente, eu quero que vocês tenham uma relação mais saudável com a escrita de vocês. Parem de sofrer com coisas que não estão ajudando, com coisas que não tem porquê, sabe? Eu vejo vocês sofrendo com uns negócios que eu fico, cara, por que não façam isso? Eu desejo para vocês, com tudo isso daqui, que vocês tenham um processo criativo mais saudável, que vocês respeitem esse processo criativo de vocês, que vocês tenham mais noção do que são as etapas a serem cumpridas, para não sofrer por antecedência, para não sofrer fazendo o que você ainda não fez a primeira etapa. Isso acontece tanto quando a gente não tem um propósito, e não é só com você, é comigo também. Você acha, por que eu tô aqui? Por que eu amo esse tema? Por que eu fiquei mais de 10 anos atrás disso? Porque eu já passei por tudo isso. E não precisa ser dessa forma. Principalmente se você é mais jardineira, né? Nem preciso dizer, né? Nem preciso dizer. Porque com isso daqui, o seu processo vai ser tão menos caótico. Não tem como, cara. Não tem como. Se você chegou até aqui, quer descobrir mais técnicas, porque tem mais técnicas incríveis, tão sensacionais quanto essa. Se você quer descobrir mais técnicas, fiquem por aí, vai ter mais masterclass que eu vou trazer. Eu espero ver vocês lá, porque vai ser incrível. E antes de ir, como eu falei, eu deixei alguns PDFs aqui embaixo, tem a lista de temas, tem a parte da estruturação da mensagem, e também tem um exercício que eu coloquei, listei algumas perguntas para que vocês respondam e entendam melhor sobre o tema, a mensagem, a questão temática de vocês. Além disso, se você sentir no seu coração, eu deixei também uma pesquisa. Respondendo essa pesquisa, você me ajuda imensamente. Então, se você quiser responder, eu vou te agradecer muito. E me contem o que vocês acharem, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, o que vocês não entenderam, me contem, eu vou adorar saber, até pra gente poder melhorar em outros aspectos que a gente precisa também, tá? Um beijo e parem de sofrer.